Muito boa tarde, você que curte a programação da Terceira Via TV, o melhor canal por assinatura, maior rede, maior grade de programação da TV por assinatura do norte e noroeste do estado. Campos, Macaé, Rio das Ostras, melhor imagem também HD e também você curtindo aí pela internet, em tempo real, você em São João da Barra, São Francisco, Itabapuana, que manda uma quantidade enorme de e-mails para a gente, mandando notícias e dizendo que acompanha o programa. Obrigado a todos. Nós estamos hoje outra vez, né, abrindo o programa, hoje aqui com o Fernando e com o Maguinho, agora para a gente falar mais, inclusive, a respeito do futebol de campos, do futebol local, do que nós podemos esperar para o ano que vem. Como é que essas coisas, por exemplo, eu vejo ali o Goytacás querendo se acertar, mas na verdade todo mundo sabe, lá dentro mesmo, que o futuro é incerto, buscando aí parcerias, mas agora está difícil, tem muitas dívidas. Me disse aí o vice-presidente, o Carlos Barreto, que um jogador que... Parece que o Vladimir, não sei, que levou para lá para o Goytacás, ficou 3 meses, já entrou na justiça, parece que, segundo ele, o Carlos Barreto, parece que o Goytacás vai ter que pagar 120 mil reais. Enfim, uma coisa sem fim, aquilo parece uma bola de neve, né, quando se fala em dívidas, em compromissos, né? Reclamam, inclusive, da tal parceria com o americano no passado. Dizem que ficaram devendo americano, ficaram devendo ao Goytacás, não sei se o americano, se o patrocinador, o gestor, enfim, é uma situação difícil. O Goytacás vai comemorar no próximo final, dia 4, se não me engano, dia 3 do mês que vem, vai comemorar o título estadual muito bem conquistado pela equipe Sub-17, a equipe estadual da Série B. E deve comemorar com a presença aqui do Botafogo. Isso aí são outros 500. Né? O americano lá com o seu CT, o Maguinho questiona, né? E fala sempre nesse termo, né? A mesma coisa que vai ficar lindo o negócio, vai entregar lá um palácio, né? Para um mendigo, uma pessoa paupérrima. Uma pessoa paupérrima tomar conta, que não vai saber como administrar, como gerar aquilo, como gerir aquilo. E também sobre o campus, que apresentou lá, a gente lá um plano, a imprensa, um plano já para o ano que vem, que a partir de novembro vai ter novidades e tal, aquela coisa. Muito bem. Fernando Antônio, para o seu boa tarde. Né? Boa tarde. O grande problema é que o Goytacás reclama muito, né? Antes a reclamação era em torno da figura do Eduardo Viana. O Eduardo Viana faleceu, o Goytacás chegou a cair para a 3ª divisão e até hoje não conseguiu subir. Hoje não tem mais o Eduardo para poder se justificar diante da sua torcida. Agora reclama, dizendo que o americano ficou devendo. Mas ninguém fala que na renda do clássico o mandante era o americano e o americano deu 25 mil reais ao Goytacás e não era para dar. Ninguém fala de conta de água que foi paga, ninguém fala de conta de luz que foi paga. Eu entendo que a reclamação ela se fundamenta em documentos. Eu já ouvi em emissoras de rádio muitas reclamações. Se o americano deve, processa. Eu só posso dizer que você me deve se eu tenho algum documento que permita que eu fale isso. Ó, Luiz Cândido, se me permite, me deu um cheque sem fundo, deixou de pagar uma promissória. Cadê o documento? A dívida, ela só se configura através de documento. Eu só posso dizer que você me deve desta forma. Falar por falar, alguém fala. Digamos, eu fiquei devendo a um trocador de ônibus. Ninguém fala. Porque você só entra se pagar a passagem. A não ser que você tenha uma certa idade e entre pela porta da frente. O trocador, ele não cobra se você, na verdade, deixar de passar pela roleta. Essas coisas eu não entendo. É necessário que o Goytacás explique primeiro a situação que o levou a chegar aonde chegou. Porque não foi à toa. Isso vem de um acúmulo de problemas já de outras administrações e não vai
me convencer, querer justificar qualquer situação de dívida, alegando que foi porque o americano deixou de honrar alguns compromissos. Com todo respeito, mas a verdade é essa. Inclusive na última quarta-feira, quando eu me dirigia lá para o Boulevard Shopping, o Shopping Boulevard, para uma gravação de dois programas com o presidente do Botafogo, com a nossa enciclopédia Pérez Ribeiro, né? Nome de respeito na crônica esportiva, eu fui contactado pelo Júnior Brasília e o Júnior me passou para o vice-presidente do Goytacás, que precisava falar. Aliás, há muito tempo o pessoal do Goytacás não me ligava e nem atendia os meus telefonemas. Mas aí, uma questão, eu atendi o telefonema e o Carlinhos Barreto me pediu para que eu apresentasse lá o presidente do Botafogo, levasse, porque ele precisava conversar a respeito de um amistoso que vai ter para comemorar, uma comemoração mais do que justa, inclusive, garotada sub-17 conseguiu o campeonato estadual das séries B e C, se não me engano. Bom, isso vai acontecer no começo do mês. Levei o Carlinhos lá e tal, apresentei o Carlinhos para que ele conversasse lá, ou sacramentasse lá, pedisse, o presidente do Botafogo deu o telefone do diretor de esporte amador, de futebol amador, para que ele entrasse em contato, porque parece que não havia nada acertado até então. Mas eu pergunto ao Maguinho, eu senti, Maguinho, com todas as reclamações de sempre a respeito de dirigente A, dirigente B, o Goytacás é um clube mais político de Campos. Existe política interna, sempre houve, há e vai continuar. Aquele temor de dirigente do Goytacás, de alguns, inclusive, que me passou o Carlos Barreto, dele, inclusive, é aquela história de algumas pessoas lá dentro defendem a venda do estádio Ari de Oliveira e Souza. Me parece que um grupo já procurou Horácio de Campos para que o estádio se transforme em patrimônio histórico que não pode ser metido, nem muito menos vendido e tudo. Como é que você vê essas coisas, Maguinho? Você que é um jornalista, que não deixa de ser também um historiador, porque você busca, você procura saber conhecer as coisas e tal. E aí? Olha, a gente tem que respeitar a opinião de todas as pessoas. Agora, quando você busca apoio aos clubes do Rio, os clubes do Rio passam momentos difíceis financeiros. Botafogo, Vasco, Flamengo vai resolver o problema de Goytacás, Americana e Rio Branco. Então vamos começar pela nossa aldeia, Campos. Nós temos 4 clubes e a Liga. Certo? Enquanto mantiver esse modelo aí, não vamos chegar a lugar algum. O Campos foi campeão, retornou à segunda divisão, sem estádio, usando o CNPJ de uma outra prefeitura. O Rio Branco, quando o Edinho adoeceu, caiu muito a administração, mas o clube não pode ter um diretor eterno. O Goytacás tem a sua política externa. Agora, esse grupo de diretores que são contra, né, ou que são a favor que o Goytacás vire patrimônio, né, do município, e como é que vai manter? Hoje o estádio está totalmente sucateado. Não estou levantando isso aqui, não. Isso aí foi divulgado em jornal. Não, foi divulgado na mídia, não é você não. Mídia, foi na mídia. Na mídia, inclusive. Tem um dos diretores, que é Humberto, até tem um certo respeito, mas eu chamei de pergaminho. Só vive com papel debaixo do braço, mas não tira nada do papel. Com todo respeito. Ele não é pragmático. E no americano, a preocupação de depois que já era para estar pronto, porque foi divulgado amplamente que seria um sistema de permuta, o americano só sairia do estádio depois do seu pronto. Eu não sou a favor de clube nenhum fazer estádio, porque não vai se autossustentar, e nem sou a favor do município custear todas as despesas do tão sonhado estádio municipal, porque não é para agora também que nós vivemos uma crise. O Luciano, de uma maneira bastante sutil, a Embeg vai construir o complexo e o estádio, e o Luciano já está antecipando, já procurando fazer um acordo com o município para que o Goytacás, Americano e Branco use o estádio. Isso é uma maneira de transferir a despesa para o poder público. E
se a gente é contra que o estádio municipal seja, quando for construído, seja custeado exclusivamente do poder público, é claro que vai começar as dissidências, as divergências. Quem vai querer jogar lá sabendo que é o estádio americano Goytacás? O Rio Branco vai querer jogar? Não vai ter problema. Então, se agora ainda não tem um estádio, já cria essa polêmica toda de Goytacás americano que está devendo, que deixou de pagar água, deixou de pagar luz, vai ser um problema muito sério. Enquanto nós tivemos os 4 clubes buscando ser profissional no estado do Rio de Janeiro, nós vamos chegar, infelizmente, não sou dono da verdade, tomara que eu esteja errado, não vamos chegar a lugar algum, não vamos mesmo. Sim, quero opinião, vamos ver, Fernandinho, estamos com o tempo esgotado nesse bloco, no próximo você vai responder, vai falar tudo o que dá a sua opinião, porque nós não sabemos se o americano vai continuar com o chamado G6, em parceria com o Gilberto, né, que foi da seleção brasileira, que é proprietário do G6. Algumas pessoas contestam realmente lá dentro do americano, mas também se o americano vai continuar, porque eu acredito que vai continuar com uma coisa que parece que deu certo, a parceria com o Cicobi, né? Isso vem mantendo aí e tudo mais. Falar sobre sócios, se continuam tendo descontos, aqueles que adquiriram aqueles títulos, né, ouro, prata, bronze, em que número mais ou menos as vendas, né, atingiu? Quantos números de sócios aderiram a esse exatamente. Daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos conversar sobre isso. Segura aí, porque é rapidinho, aqui com a gente é Pai Bola.